Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje a gente vai começar uma série de vídeos aí que vocês pediram bastante, falando um pouquinho sobre cultivo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho de cultivo, quais são os fatores que interferem no cultivo, o que você precisa observar para você ter o maior sucesso possível no cultivo de suas orquídeas, tá ok? Então você que é iniciante, não sabe por onde começar, então nós vamos lançar uma pequena série, como se fosse um mini curso, abordando tópico a tópico, para vocês aí poderem ter um norte, né, um rumo para começarem com o pé direito no cultivo das orquídeas, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre rega, tá? É um dos assuntos mais perguntados, né, mais questionados aqui pra gente, mesmo quando o pessoal vem na loja ou por e-mail, tá? E também, na minha opinião, um dos mais difíceis de ser acertado para quem está começando ou mesmo para você que já tem experiência e está começando aí com uma nova espécie, uma variedade nova, né, que você não está acostumado. Então com certeza a rega é um dos mais difíceis de você conseguir acertar, beleza? Então vamos lá no passo a passo aí, explicando alguns pontos interessantes. Vamos que vamos. Bom pessoal, vamos partir então do início, né? Vamos entender como é que funciona o desenvolvimento da orquídea e as fases que ela tem, tá? Então a gente costuma dizer que a orquídea tem duas fases, que é uma fase de crescimento, tá? Que ela é dividida em duas outras fases, e uma fase de repouso, tá? O que seria a fase de crescimento? A fase de crescimento é quando vocês observam surgimento de brotos e raízes, tá? Então quando vocês observarem que a sua planta está com brotos e raízes surgindo, ela está iniciando a sua fase de crescimento, tá ok? O que é interessante a gente observar? Como ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, nesse momento você precisa de mais rega para sua planta, tá ok? Então, o início da fase de crescimento é o aparecimento de brotos, quando começa a aparecer o broto e as raízes, tá? Após essa fase, vai a segunda etapa de crescimento, que é quando os brotos efetivamente se tornam pseudobulbos, tá? Então, nesse momento também ela precisa de bastante água, tá ok? Terminado essa fase, entenda o seguinte, a planta ela funciona em ciclos, tá? Então ela tem um ciclo de crescimento, um repouso, um novo crescimento, um outro repouso, e assim ela vai de forma enquanto ela estiver viva, tá? Então assim, terminado a fase de crescimento, tanto a inicial, que é quando os brotos começam a surgir, as raízes, e também quando os brotos se tornam pseudobulbos efetivamente, vocês vão observar que as plantas vão começar a estacionar, elas vão parar e vão ficar ali um bom tempo sem desenvolver novos brotos, sem desenvolver novas raízes, ok? Então nesse segundo momento, que é a fase de repouso, quando a planta está repousando após o crescimento, a rega é diminuída, ok? Uma vez que ela não está crescendo, não está se desenvolvendo, a gente diminui a rega. Existem plantas que não respeitam esses ciclos e crescem o ano inteiro, tá? Sempre estão crescendo, tá ok? Então essas plantas naturalmente têm uma exigência maior de regas, ok? Nas outras que apresentam essas diferenças, ou seja, uma fase de crescimento e uma fase de repouso, onde nós conseguimos notar essas fases, nós precisamos aumentar e diminuir a rega de acordo com a fase. É o que eu sempre digo, o cultivo de orquídeas ele sempre é muito baseado na nossa observação, tá? Notem o seguinte, muitas pessoas que muitas vezes não têm um curso ou um conhecimento técnico, né, no cultivo de orquídeas, mas têm grande sucesso, é porque elas estão ali diariamente nos seus orquidários, observando as plantas, olhando pedacinho por pedacinho de suas orquídeas. Então na base da observação a pessoa acaba aprendendo muito, tá? Então nunca deixem de observar, né? Quanto mais vocês puderem observar e notar qualquer diferença, vocês vão pegar logo, tá ok? Assim como na fase do crescimento e na fase de repouso, ok? Então, a primeira regra da regra, falando sobre regas, é quando a planta estiver em fase de crescimento ou brotação, ok? Ela vai precisar de mais água do que quando ela está em sua fase de repouso. Então, a chave disso é a observação. Uma outra pergunta que a gente recebe bastante é como regar a planta, né? Como regar? Eu só borrifo? Eu molho efetivamente? Então assim, de maneira geral a gente costuma dizer que uma boa rega você vai molhar o vaso ou o cachepô,
seja lá onde a planta estiver plantada, né, onde ela estiver vegetando, até que a água escorra por baixo do vaso ou cachepô, tá ok? Dessa forma você garante que todas as suas raízes estarão recebendo a água, estarão recebendo umidade, ok? Imagine o seguinte, em nosso cultivo, em nosso orquidário, nós temos que tentar copiar o mais fiel possível à natureza, tá? Então a planta ela está acostumada lá na natureza, mesmo as híbridas elas conservam as características das plantas que deram origem a ela, certo? Então vamos pegar por exemplo uma planta que está lá na floresta. Imagine da seguinte forma, na floresta chove, certo? Depois de um certo tempo ela dá uma estiada, as plantas secam, as raízes ficam secas até a próxima chuva novamente, tá? No geral é isso. Existem exceções? Sim, existem exceções, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Mas de maneira geral é assim, ou seja, nós temos que copiar essa característica da natureza. Vai fazer a rega? Rega, molha bastante, até a água sair por fundo do vaso ou cachepô, e aí existe um período onde você não vai regar para que a planta seque por completo. Após ela ter secado, você vem com uma nova rega e assim vai, certo? Quais são as exceções? Antes da gente citar alguns exemplos, vamos falar um pouquinho do que a gente precisa observar e saber sobre a planta para poder ter um melhor cultivo, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa saber aonde é o habitat natural daquela planta ou dos pais dela, das plantas que deram origem àquele híbrido, tá? Vamos pegar um exemplo, a Vanda, por exemplo. A Vanda é uma planta que exige uma rega muito mais frequente do que uma Catileia, por exemplo, tá? Isso porque a Vanda em si, ela é uma planta originária de um país muito úmido, que é a Tailândia. Então lá tem um clima bem quente e bastante úmido. Ou seja, automaticamente a planta vai precisar de uma rega mais regular, regas mais frequentes, tá? Uma vez que esse é o habitat onde ela está acostumada, tá? Vamos pegar um outro exemplo também que eu acho interessante, a Sophronitis mantiqueirae, tá? A Sophronitis mantiqueirae é uma planta da Serra da Mantiqueira, tá? Então na Serra da Mantiqueira existe bastante névoa, bastante umidade, tá? E existem também diferenças de temperatura. Então é uma planta que é difícil a gente cultivar se a gente não conseguir copiar esse tipo de ambiente, certo? Então um dos pontos principais, se falando não só de rega, mas como iluminação, ventilação, tudo, é a gente saber da onde aquela planta é, conhecer a nossa planta. Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente acaba comprando plantas sem ter esse tipo de informação. E aí fica mais difícil e muitas vezes a gente acaba matando as plantas por falta de conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, fica tudo muito mais fácil, tá? Então assim, primeiro de tudo, conheça a sua planta para você poder adequar não só a rega, como os outros fatores, certo? Mas de maneira geral, se você não sabe, não conhece, né, segue essa regra, e por essa regra vai ser mais fácil você conseguir pelo menos ter um ponto de partida para você começar a cultivar sua planta e observar se a água está muita ou se a água está pouca, tá? Então sempre observem isso, saibam da onde a planta é para que vocês possam adequar da melhor forma possível o seu cultivo, beleza? Como eu falei para vocês que existem exceções, existem. Um outro exemplo, algumas variedades de Bulbophyllum, Phalaenopsis, por exemplo, Cymbidium, são plantas que gostam de ter as suas raízes sempre úmidas, tá? Então, diferentemente das Catileias que já preferem ter esses períodos de estiagem, essas outras plantas elas preferem ter as suas raízes sempre úmidas. Entendam, úmidas não é molhado, encharcado, tá? Mas ela requer uma umidade constante dentro de seu vaso, certo? Ainda falando-se em rega, muitas vezes quando a pessoa começa a cultivar ou vai na loja buscar uma planta determinada, a pergunta que eu escuto é: quantas vezes por semana eu vou regar essa planta? Tá? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, principalmente no nosso caso, onde a gente faz vendas pela internet. Então entendam, cada pessoa tem um ambiente totalmente diferente, né? Cada pessoa fornece um ambiente totalmente diferente para as suas plantas, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos falar dos 5 fatores que podem interferir diretamente na rega, tá?
e vocês vão entender muito claramente como cada local vai precisar de uma rega diferente, tá? Esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando na cidade de Mogi das Cruzes, tá? A gente está perto da Serra de Bertioga e perto da Serra do Itapetí. Aqui é extremamente úmido, mas muito úmido mesmo, a ponto de as plantas que nós alocamos aqui nesse telado, nós não precisamos fazer regas. É incrível isso, nós estamos já no início do verão e não é necessário fazer regas. Por incrível que pareça, todo dia pela manhã tem uma neblina bem densa a ponto das plantas estarem com gotículas de água por cima de suas folhas, tudo, né? Mesmo em épocas bem quentes. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora no dia 29/12, né? Tá um dia bem quente, bem calor, e mesmo assim, por exemplo, você vai pegar o carro de manhã, ele está coberto de neblina, né? De umidade, né? Ele tá sempre, aqui é muito úmido, sereno, né? A palavra. Então aqui eu tenho uma exigência de rega totalmente diferente do que, por exemplo, lá na loja Orquídeas e Afins, que fica em Itaquera, tá? Embora daqui para lá seja só 50 km diferente, nós temos ambientes totalmente diferentes, tá? Lá na loja Orquídeas e Afins, o que acontece? A gente está no meio da cidade, tem pouca umidade, eu já preciso de uma rega muito maior, o clima lá é muito mais agressivo, enquanto aqui muito mais ameno, tá? Isso a gente falando aí de uma diferença de 50 km. Agora imaginem vocês, se a gente comparar, por exemplo, aqui a cidade de Mogi das Cruzes, com, por exemplo, a Bahia, Minas Gerais, que são outros estados, né, mais quentes por natureza, ou mesmo para o Rio Grande do Sul, que é um lugar mais frio, tá? Então, tudo isso a gente precisa observar. Aqui eu não preciso regar as plantas, rego elas eventualmente por o próprio clima já fornece a umidade, tá? Eu já tive a oportunidade de conhecer a cidade de Fortaleza, é um lugar muito quente, tá? E bem mais seco. Então a pessoa que mora lá não tem como seguir esse mesmo cultivo que eu faço aqui. Então, se eu porventura recebo um e-mail de um cliente que está lá em Fortaleza, comprei uma Catileia gutata, como vocês regam aí? Eu vou falar para ele, olha, eu rego ela uma vez a cada 10 dias. Se a pessoa seguir a mesma orientação lá em Fortaleza, a planta vai acabar por morrer de falta d'água, tá? Então quais são os fatores que vão interferir diretamente na rega, tá? Primeiro de todos, o vaso, tá? Então existem vários tipos de vaso e cada um deles vai ter um tipo de cultivo diferente, tá? Exemplo, vaso de plástico. O vaso de plástico ele segura muito mais a umidade do que, porventura, vamos pegar um outro aqui, um exemplo, um vaso de plástico que seja todo vazado. Aqui ele já vai secar muito mais rápido. Vamos pegar um outro exemplo? Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui na mão para mostrar para vocês. Cachepô de madeira. Aqui ele vai secar muito mais rápido, porque ventila mais, a água escorre com maior facilidade. Então no cachepô de madeira eu já vou precisar de regar mais do que no vaso de plástico, certo? Então o primeiro fator é o vaso. O segundo fator é o substrato, tá? Então o substrato ele pode interferir diretamente na sua rega. Pode usar um substrato que retém a água, por exemplo, o musgo sphagnum, casca de arroz carbonizado, eu já tive a experiência de usar e ele também retém mais água, tá? Do que, por exemplo, um casca de pinos ou mesmo para quem planta as plantas direto no toquinho de madeira, tá? Então, o substrato vai interferir também na sua rega. Então, notem o seguinte, se vocês porventura usam um vaso de plástico e um substrato que retém água além de tudo, vamos pegar um exemplo, um vaso de plástico com um substrato com grande parte ou praticamente no total de sphagnum. Você vai ter uma concentração de água ali que vai demorar muitos dias para secar, tá? Já por outro lado, se você tem um cultivo como essa valqueriana aqui, ó. Essa valqueriana, pessoal, ela tá no cachepô de madeira. Aqui embaixo só tem pedaço de madeira também, tá? E ela tá somente com uma camada de sphagnum por cima para segurar um pouco da umidade. Se eu não coloco aquela camada de sphagnum por cima, ela automaticamente vai estar numa combinação entre vaso e substrato muito seca e vai demandar muito mais regas, tá? Então você pode trabalhar esses dois fatores para poder aumentar ou diminuir a sua rega, tá? O que eu costumo dizer sempre? A pessoa que gosta de estar sempre lá no orquidário, sempre molhando as plantas,
coloca uma combinação de vaso e substrato de maneira que as plantas sequem rapidamente, para que você possa molhar de novo e a planta não se prejudique. Tá? Se você tem uma combinação de vaso e substrato que segura muita água e você também tem aquele ímpeto de molhar todo dia a planta, você vai acabar por matar a sua planta por excesso d'água. Tá? É mais fácil a gente matar uma planta por excesso d'água do que por falta d'água. Tá? E quais são os outros fatores, além de vaso e substrato, que podem implicar aí na nossa rega, que podem alterar a nossa rega? Um deles é a ventilação. Tá? Então imagine o seguinte, por exemplo, aqui mesmo onde eu estou, se a gente não fizer essas barreiras de sombrite na lateral, venta muito. Se eu tenho um substrato e um vaso que já secam rápido por natureza, com muita ventilação, vai secar ainda mais rápido. Assim como eu tenho clientes que muitas vezes têm coleções de orquídeas dentro de apartamento. Automaticamente a ventilação, suponhamos que o apartamento esteja fechado, a ventilação é muito menor e automaticamente ele vai demorar mais a secar. Tá? Outro fator, a iluminação. Então a iluminação também pode fazer com que a planta seque mais rápido ou mais devagar e isso vai alterar a nossa rega. Tá? Aqui, por exemplo, a gente usou um sombrite bem grosso na parte de cima para poder incentivar um crescimento e também não correr risco de nenhuma queimadura de sol nos dias de calor muito intenso. Tá? Então essa estufa em si ela não é para floração, ela é mais para desenvolvimento. Então por isso ela não tem problema ser mais escura. Tá? Então a iluminação pode alterar e o último fator é a temperatura. Tá? Eu vou dar mais um exemplo falando sobre locais diferentes. Tá? Então imagine você, uma pessoa que mora de repente no Rio Grande do Sul, um clima muito mais ameno, ela molha a sua planta. Vamos pegar no exemplo que ambas as plantas estejam no cachepô com substrato de casca de pinas. Então você imagina uma pessoa lá no Rio Grande do Sul molha a sua planta e como num clima ameno, num clima mais frio, ela vai demorar a secar. Agora vamos pegar um outro exemplo de Fortaleza, que é um lugar que eu já tive a oportunidade de conhecer. É muito quente, tá? Muito quente, e a pessoa rega. Qual dos dois vai secar mais rápido? Então é óbvio que a pessoa que está lá em Fortaleza vai demandar de mais regas do que a pessoa que está no Rio Grande do Sul, certo? Então são esses os fatores, tá, que podem interferir na sua rega para mais ou para menos, tá? O que é importante a gente ressaltar? A gente pode manipular alguns desses fatores, como eu já disse anteriormente, para poder adequar para nossas regas, as nossas regas à nossa rotina, tá? Então, como eu falei para você, vamos pegar agora dois exemplos de duas pessoas, né? Uma pessoa aposentada que tem muito tempo para se dedicar com as suas orquídeas. Então ela pode usar uma combinação entre vaso e substrato, deixar a planta num ambiente mais quente, mais ventilado, e ela vai estar sempre ali de olho molhando, certo? E a planta vai se desenvolver muito bem. Vamos pegar um outro exemplo, uma pessoa que de repente tem uma rotina de trabalho muito puxada, pouco tempo para se dedicar às suas orquídeas, tá? Essa pessoa muitas vezes não vai ter o mesmo tempo que despende que uma pessoa que é aposentada tem para poder cuidar de suas orquídeas. Automaticamente ela vai precisar de uma combinação entre vaso e substrato, né, que segure mais a água para que a planta não resseque rapidamente e não sofra com a falta d'água, certo? Então a gente pode trabalhar nesses fatores para que a gente possa adequar o cultivo de orquídeas à nossa rotina, certo? Um segundo passo seria nós escolhermos plantas, escolhermos espécies, né, que tenham maior ou menor exigência de água. Tá? Vamos citar mais uma vez o exemplo da Wanda. Se uma pessoa não tem muito tempo, passa às vezes 2 ou 3 dias fora de casa, ela vai ter dificuldade para cultivar a Wanda. A Wanda, num ambiente como esse, uma boa ventilação, um clima quente, a gente chega a molhar 2 vezes por dia, certo? Então, mais uma dica aí, se falando em cultivo e rega, é adquirir espécies, variedades que estejam de acordo com a sua rotina, certo? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o replante, tá? E o que isso vai interferir na rega, tá? Então existe uma regrinha assim, quando a gente faz uma divisão, corta a planta para poder dividir, fazer 2 vasos, por exemplo, ou mesmo um replante, a gente aconselha diminuir as regas, tá? Por quê? A planta, quando você faz isso, ela demora até umas 3 semanas
para começar a emitir brotos e raízes novas, tá? Então, nesse primeiro momento, onde você fez o corte e o replante, você vai simplesmente borrifar o substrato, né, em vez de molhar bastante, como eu falei anteriormente, até que você note a planta soltando aí novas raízes. Aí no momento que você perceber que ela entrou na fase de crescimento, ela saiu da fase de repouso e entrou no crescimento, aí você pode adequar a rega da maneira que eu falei anteriormente, bastante água até sair o fundo do vaso, até sair pelo fundo do vaso, tá? Outro fator interessante que a gente precisa observar é a questão de qual o melhor horário do dia para molhar as plantas, tá? A gente ouve falar muito que o melhor horário para a gente molhar as nossas plantas é nas horas mais frescas do dia, tá? Então isso é sim pertinente, tá? Mas depende da estação do ano e do clima onde nós estamos, tá? Exemplo, se você estiver nas épocas quentes do ano, em um local quente, um clima mais quente, seco, aí sim você molha nas horas mais frescas do dia, tá? Porque se você molha nas horas mais quentes do dia, aquela água quente em contato com as raízes, ela esquenta, né, todo aquele meio, a raiz, o substrato, a água, e ela pode causar danos às raízes das suas plantas, tá? Chegando a alguns casos de praticamente começar a cozinhar a raiz da planta. E além disso, existem algumas espécies de fungos que se desenvolvem em ambientes que estão quentes e úmidos, tá? Muito quente e úmido vai desenvolver algumas variedades de fungos, tá? Então por isso a gente molha nas horas mais frescas do dia, tá? E quando a gente está na estação fria, o que a gente faz? A gente inverte, a gente molha as plantas nas horas mais quentes do dia, tá? Isso por quê? Porque quando a gente molha a planta e ela fica, vamos pegar aqui, eu molhei a planta às 6 horas da tarde num dia frio, ela vai praticamente passar a madrugada inteira com as suas raízes e substrato gelado e úmido, certo? Então esse umidade e frio combinado por um longo período de tempo, ela pode incentivar o aparecimento de outros fungos, tá? Então nas épocas mais frias do ano é aconselhável a gente fazer a rega nos horários mais quentes, tá? De maneira que você molhe e rapidamente ele já começa a evaporar e secar, tá? Lembrando, pessoal, que tem que tomar cuidado, porque se molhar em local onde está pegando sol, vai ocasionar queimadura nas suas plantas, tá? Então, se eu disser para vocês aqui que na época fria é melhor fazer a rega nos horários mais quentes, não significa que a planta vai estar lá com o sol pegando e você vai colocar água que você vai prejudicar a sua planta, tá? Outras coisas também, existem épocas que a planta, dependendo da época que a planta estiver em sua vida, né, em seus ciclos, você precisa de mais ou menos água, tá? Então, assim, numa época pré-floração, você precisa de menos água, tá? Menos água no pré-floração do que na floração, ou seja, quando a planta está em floração com botões desenvolvendo, com as flores abertas, ela vai precisar de mais água do que ela normalmente precisaria, tá? Então, vamos dividir em 3 etapas. Então, você está molhando a sua planta regularmente. Quando você nota o aparecimento de botões, espata, haste floral, você vai aumentar a água, aumentar a rega, porque nessa fase de floração a planta precisa de mais umidade, ela precisa de mais regas, tá? E por outro lado, assim que a floração terminar, é o contrário, a gente vai reduzir a sua rega, tá? Por quê? Aí vai entrar numa época de repouso. Então nessa época de repouso a gente reduz a água, tá? É semelhante ao que acontece com os catasetum, né? Vocês que estão acostumados a cultivar catasetum sabem que quando ele começa a brotar, você aumenta a rega para ele poder brotar, desenvolver, florescer, e quando ele chega na época de dormência, onde ele chega até a ressecar as folhas, perde as folhas, tudo, praticamente só se borrifa por cima do substrato para que ela não enrugue, né, não se desidrate, tá? Então, com as outras orquídeas também acontece, lógico que no caso do catasetum, ele é muito mais notável, né, essa diferença da brotação para o repouso, mas nas outras orquídeas também acontece e é questão da gente observar, certo?
Bom, pessoal, então é isso. Sobre regras, eu acho que por esse início aí já dá pra gente ter uma boa noção, tá? Um bom norte, principalmente para quem está começando. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, Facebook, WhatsApp, em suas redes sociais, para que cada vez tenhamos mais pessoas, né? Temos mais pessoas aí em nosso canal envolvido aí com as orquídeas, certo? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem aqui embaixo. A gente pode continuar essa série aí de dicas de cultivo, certo? Então deixa aqui embaixo quem gostou e quer que continue. A gente pode elaborar em um novo tema para a gente poder ir sempre com esse nosso bate-papo. E quem tiver experiências para compartilhar, por favor, também deixe aqui, ou experiências ou dúvidas. Olha, no meu local é assim, como eu faço para regar? Olha, estou anotando isso, deixe aqui embaixo. Com certeza eu vou ler todos. E mesmo as outras pessoas que participam do canal também vão interagir bem, de forma bem legal aí com todos vocês. Beleza? Então é isso. Lembrando sempre, pessoal, que o universo das orquídeas assim, tem muito conteúdo, sempre aprende-se coisas novas, tá? E como eu tô falando para vocês, essas dicas que eu tô passando para vocês são coisas que eu aprendi lendo muita coisa. Eu e a Débora, né, que toca a loja aqui comigo, a gente leu muito material, a gente também viu muitas coisas disso que eu passei para vocês na prática, tá? Então a gente está compartilhando um pouco dessa vivência que nós temos com orquídeas. Lembrando sempre que ninguém sabe de tudo, tá, pessoal? Então com certeza vocês vão ver outros materiais na internet, absorvam tudo isso, testem com cuidado, com cautela, verifiquem se a fonte é confiável e sempre que você for testar alguma coisa nova, a gente sempre recomenda testar com 1, 2 plantas, pois muitas vezes, se porventura não der certo, você não corre o risco de perder boa parte de suas plantas. E outra coisa também, a gente sempre costuma dizer para vocês tomarem cuidado com dicas muito mirabolantes, pois muitas vezes, de repente, para aquela pessoa deu certo, mas porque ela tinha uma combinação, um clima específico ou uma ventilação específica, e às vezes a gente vai cegamente seguindo as orientações de uma pessoa ou outra e a gente acaba tendo aí decepções, tá? Então por isso a gente sempre fala, um dos fatores mais importantes no cultivo de orquídeas é a observação. Observem bastante, sempre que vocês mudarem alguma coisa no cultivo, sempre observem bastante suas plantas, pois se estiver dando certo, elas vão mostrar para vocês com novos brotos, novas raízes, com floração especificamente, né? E sempre que estiver dando errado, elas também vão mostrar para vocês, seja por folhas amareladas, manchas, aparecimento de fungos. Então sempre observem muito, tá? Para vocês terem sucesso no mundo das orquídeas. Beleza? Pessoal, para quem não conhece ainda nosso trabalho, nós somos a loja Orquídeas e Afins. Aqui embaixo no link desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, tem o link do nosso site onde vocês podem ver todo o nosso catálogo de plantas. Beleza? Forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar nosso trabalho e até logo!